Então a gente faz pergunta e resposta. Beleza, pessoal. Então, aula de número 12 de resíduos sólidos, né? Nós vamos falar especificamente agora dos resíduos sólidos ou dos resíduos urbanos, dando um enfoque principal aqui de como é feito no Brasil, comparando com o restante do mundo, tá? Em situações aí mais diretas e mais específicas, tá bom? Então, uma aula bem tranquila, bem simples, tá? Da gente só fundamentar melhor ainda os nossos conhecimentos relacionados a esse assunto, tá bom? Então, para iniciar, é, nós estudamos aí algumas aulas, parece que não mudou ainda, acho que ele já muda aí. Isso, beleza. Nós estudamos já em algumas aulas questões relacionadas aí às políticas nacionais, né, de gerenciamento dos resíduos, em específico os resíduos sólidos, né, e também sobre a legislação vigente, a Constituição do Brasil, falando sobre essas questões aí relacionadas aos resíduos, né. É, ah, e aqui, como introdução já do assunto na aula de hoje, a gente poderia dizer que, se fossem cumpridas todas as determinações que prevêem essas leis e que prevê a política nacional dos resíduos sólidos, né, é, o nosso país, né, no caso o Brasil, ele teria condições de, de ter uma eficácia muito melhor com relação ao gerenciamento dos resíduos. Né? E também o Brasil poderia transformar esse problema, né, é, representado aí por esse manejo, essa política de gerenciamento de resíduos, em uma solução econômica e social. Tá? Por quê? Porque, veja bem, é, quando a gente fala em reciclagem, produção de gás, a partir do gerenciamento correto de aterros sanitários ligados aos resíduos, né, nós estamos proporcionando uma solução econômica. Social, não preciso nem dizer, né? Porque quando a gente tem um bom gerenciamento de resíduos, quem tem o maior benefício é a própria sociedade, né? Então, seria uma solução social, visto que o descarte correto de todos os resíduos e a reutilização dos resíduos faria com que as pessoas tivessem uma organização melhor social e também condições melhores de vida. Né? Porém, para que isso aconteça, são necessários investimentos. E é aí que o negócio começa a pegar. Né? Porque quando há necessidade de investimentos, aí o pessoal começa a discutir, não, vamos ver, vamos pensar um pouquinho melhor, e coisas desse tipo, né? Porque mexeu no bolso. Mexeu no bolso, então precisamos estudar, precisamos ver, né? Mesmo que o correto a se fazer seja o proposto, né? Bom, é, então, o Brasil, como vocês sabem, ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Hoje em dia, se eu não me engano, 213 milhões de habitantes, né? É, entretanto, mesmo ele sendo um país extremamente populoso, né? Ele, apesar disso, ele não está entre os mais populosos do mundo, mas tem uma grande população, né? E mesmo assim, ele está entre os países, né, que mais geram resíduos sólidos, certo? É, e nós já estudamos o que são esses resíduos sólidos, né? E ah, esses resíduos que nós estamos falando nas nossas aulas aqui, eles deveriam, né, ter uma destinação adequada, né? Deveriam receber tratamento com soluções economicamente viáveis. Porém, o que a gente vê
na realidade, nem sempre é isso. E às vezes a gente consegue presenciar cenas como essas duas imagens que a gente tem aqui, né? Em situações em que os resíduos, ao invés de serem separados e destinados às suas é, soluções cabíveis e adequadas para cada tipo de resíduo, né, nós vemos resíduos sendo depositados a céu aberto, lixões ainda hoje existem, né? Aqui eu coloquei nas duas imagens, né, os resíduos sendo queimados nessa primeira imagem aqui, coisa que eu já comentei com vocês, né? Inclusive essa semana mesmo, eu indo pro pro trabalho, presenciei ali 2 sofás sendo queimados num terreno baldio. Eu fico pensando, né? Qual é a necessidade disso? De queimar um resíduo desse? Né? Não sei se é falta de conscientização, falta de conhecimento, falta de. Ou simplesmente é uma vontade mesmo e não está nem aí com o que está acontecendo, né? Essa segunda aqui, ó, seria um desentupimento de rede pública de esgoto devido aos resíduos que foram simplesmente ali jogados, né? Depositado em qualquer lugar e muitas vezes até jogado no esgoto mesmo, né? Direto nas saídas de esgoto do próprio domicílio ou até em esfera, em escala industrial, de repente, e muitas vezes até pela própria pelo próprio descarte indevido desses resíduos dentro ou melhor, no meio da rua, né? O que faz com que esses resíduos sejam direcionados aí para as bocas de lobo e posteriormente talvez até alcancem até a rede pública de esgotos, né? Então, é uma situação extremamente complicada e deplorável da própria consciência humana de fazer esse tipo de coisa, visto que muitas pessoas reclamam, né, da falta de condições sociais mais adequadas, porém elas mesmas não contribuem com isso. Então, um viés de mão dupla, né? Aquilo que eu tenho como consciência do que eu devo fazer, que eu quero que façam comigo, é o que eu tenho que fazer com o outro também. É simples assim, né? Bom, seguindo. É, entre esses resíduos estão alguns resíduos mais complexos, tá? E é aí que começa a ficar pior ainda a situação. Por quê? Porque nós temos resíduos da construção civil, resíduos hospitalares, radioativos, agrícolas, industriais e também resíduos de mineração, além até mesmo dos resíduos domiciliares, né, que são destinados de maneira inadequada ou até mesmo abandonados, né? E eu destaco aqui duas imagens também dos resíduos sólidos urbanos sendo tratados de maneira inadequada pela, pelos próprios geradores dos resíduos, né? Então, aqui, ó, eu tenho resíduos hospitalares, que nós já estudamos, que são resíduos especiais, que não podem ser misturados com resíduos sólidos residenciais, por exemplo, nem industriais. Então, eles não se misturam com outros, né? Devido a uma circunstância muito óbvia, né? De que eles têm, além da questão química que envolve esses resíduos, né? Ainda podem ser transmissores de doenças sérias aí, e tudo mais, né? Em lençol freático e, enfim, tudo mais. Os resíduos da construção civil, que é muito comum a gente ver também, eles serem descartados em locais inapropriados ou até mesmo sendo misturados, os resíduos da construção civil, com outros tipos de resíduos em caçambas, né, nessas caçambas de, de, de descarte de lixo, né? É, e
e sendo depositados em locais inadequados para esse tipo de resíduo, né? O resíduo sólido, o resíduo da construção civil, porque ele não pode ser misturado com o outro, né? É um resíduo que tem muita, muitos componentes químicos que envolvem ali uma argamassa demolida, por exemplo, né? Também agrícolas, resíduos industriais e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu estava preparando essa aula aqui, ó, foi esse resíduo de lixo nuclear, né? Ou radioativo. Nesse caso aqui, ó, é um lixo nuclear de uma extinta mina de urânio, tá? É, em Maracanã, em Minas Gerais. Então isso aqui existe, né? Imagine só um resíduo a céu aberto, nuclear, radioativo, né? Que está dessa forma ali. Isso aqui foi vinculado pelo G1, da própria Globo mesmo, né? Tá? Então, são situações que estão aqui no Brasil acontecendo e que vamos resolver de que jeito isso aí, né? Bom, Ô, professor, oi. só interromper um pouquinho. Aqui no Brasil tem um acontecimento, né, que eu já escrevi na internet sobre um acidente radioativo, né, que foi um pessoal, acho que encontrou no lixo uma máquina de raio-x, alguma coisa assim, que ele levou Ah, para sim. casa, numa cidade de São Paulo, não me lembro o nome, que eu acho que estava É, pesquisando sobre isso, daí a pessoa levou para casa, ele tinha uma coloração bonita, ele levou para casa, para os filhos, mostrou para os vizinhos, a maioria das pessoas tiveram contato, e grande quantidade de pessoas acabou se contaminando por causa dessa radiação aí, e algo que foi encontrado no exatamente. lixo, né? É o Césio 137, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Isso, é isso mesmo, né? Foi em Goiânia, isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu acho uma fotinho, pelo menos, para ilustrar isso aí que você falou, que é bem legal. E foi bem isso mesmo. Eles acharam no lixo, né? Era resto de uma. Esse negócio que tira radiografia, né? Essa máquina de radiografia, né? E ele isso mesmo, achou bonitinho lá. Aqui tem uma reportagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Acabei de achar agora. Aqui conta a história. Não sei, acabei de achar aqui, ó, Césio 137 de Goiânia. Depois ali eu posto ali, ó, saúde.go.gov.br. É de Goiás, né? É uma página do próprio estado de Goiás aí. É bem legal conhecer essa história. Inclusive tem documentário sobre isso, gravado em vídeo. As pessoas começaram a passar mal e morrer sem saber por quê. Até eles descobrirem, daí isolaram pessoas no estádio de futebol lá de Goiânia e tudo mais, né? Bem legal. Bem lembrado essa, essa experiência aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Beleza, então continuando, né? É, pessoal, então no Brasil, a, a geração de resíduos, pelo aumento da população e pelo aumento cada vez maior da industrialização e tudo mais, os resíduos têm a tendência de aumentarem cada vez mais, né? E as práticas de descarte desses resíduos, né, cada vez mais estão sendo discutidas, né? Porém, lá no comecinho eu falei para vocês que existe um alto custo de armazenagem, por exemplo, né, desses resíduos. Então, para construir, por exemplo, um aterro sanitário, exige um investimento, né? Mais à frente aqui a gente vai falar disso, né? Eu já coloco para vocês ali, mas tem que ter um investimento nesse sentido, né? E devido a esse crescimento dos RSU, né, são os resíduos sólidos urbanos, aqui no Brasil a gente tem tido, né, como o próprio Tiago, né, que falou agora, problemas relacionados à saúde e ao descarte indevido de resíduos sólidos, né, que são extremamente é, é, suscetíveis, né,
a transmissão de doenças. Entre elas, né, essa disposição irregular desses resíduos, e aqui na fotinha a gente pode ver um exemplo disso, né? Pode ter a contaminação do solo, dos lençóis freáticos, né? Porque esses resíduos, eles geram o que a gente chama de chorume, né? E esse chorume, eles infiltram no solo e até alcançar os lençóis freáticos. Então, contaminam a água, contaminam o solo. Então, esse solo já não é mais adequado, por exemplo, para plantio, por exemplo, né? Ou até mesmo a contaminação do solo pode influenciar em uma fundação de uma edificação, por exemplo, né? Ou então o lençol freático que está servindo de abastecimento para uma localidade, ou até mesmo para uma cidade, né? Sem contar na transmissão de doenças, como, por exemplo, a dengue, que é muito comentada aí nas mídias, né? A leishmaniose, a leptospirose, a ectossomose, entre outras doenças que a gente sabe que podem ser transmitidas a partir do descarte indevido de resíduos e de lixo mesmo, né? Tá? Essa foto aqui, ó, não, isso aqui não é de um local em específico, isso aqui foi só para ilustrar mesmo, tá? Mas aqui diz que no sul, né, seria na região sul, os resíduos são o principal foco de transmissão de dengue, né? Até porque aqui a nossa região aqui ela é diferente, né? O clima é um pouco mais baixo do que o clima do norte do Brasil, por exemplo. Então, lá tem outros fatores que contribuem na transmissão da dengue, por exemplo. Mas aqui no nosso caso, seria justamente a falta de manejo correto de resíduos, né? Bom, então, só para ilustrar também isso daqui, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABRELP, fez um destaque aqui que as cidades brasileiras geraram em 2018 cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, né? 79 milhões de toneladas, né? E essa coleta chegou a 92% do total da coleta dos resíduos. Porém, pouco mais de 72 milhões, que justamente equivalem a esses 92%, né? Desses 72 milhões, apenas 43,3 milhões de toneladas, ou seja, 59,5% do coletado, foi disposto em aterro sanitário. Então, se a gente for pegar ali, ó, vamos arredondar isso daí. Metade do que foi gerado de resíduo foi depositado corretamente no local apropriado. Ou seja, o desafio no país é que metade do resíduo gerado seja depositado adequadamente. Agora eu pergunto, metade de 79, 80 milhões de toneladas, 40 milhões de toneladas, né? É coisa pra caramba, né? E aqui, pessoal, eu coloquei o aterro sanitário de Brasília, né, como exemplo de como funciona um aterro. Eu não vou partir para a parte aqui de engenharia, de como funciona, porque eu não, acho que não é o caso, né? Mas aqui a gente consegue ver bem como que é o manejo, né? Ali a disposição dos resíduos, tem toda uma escavação, tem todo um processo ali de acomodação desses resíduos, que são cobertos aqui, ó, que aqui dá para a gente ver bem, por lonas, né? Para que esse churume desse resíduo não infiltre no solo, né? Depois que recebe essa lona, é aterrado, recebe uma lona, depois ele já tem novos resíduos. Depois é aterrado de novo, recebe uma nova lona para receber, entendeu? Por que o nome é aterro sanitário? Porque eles são enterrados mesmo, né? Então, para fazer isso, não é só depositar o lixo lá no lugar. Então tem que ter uma manipulação desses resíduos, né? Então isso faz com que tenha um custo de maquinário, de combustível,
de pessoal, de materiais, né? Então vai onerar essa, essa prática. Então, muitas vezes, por isso, o próprio município prefere ter os lixões, né? Que é só jogar lá e, e seja o que Deus quiser, né? Bom, 29,5 milhões de toneladas de resíduos, ou seja, 40,5% do total coletado, foi despejado inadequadamente em lixões ou aterros controlados, e ainda cerca de 6,3 milhões de toneladas geradas anualmente continuam sem ao menos serem coletados, fica jogado, né? 6,3 milhões, né? Então, daquilo que a gente falou, né? Pouco mais de 40% ainda está sendo depositado inadequadamente, e 6 milhões ali, uma porcentagem pequena, porém existente, que nem é coletado, né? Segue sendo depositado sem controle, mesmo quando a legislação determina a destinação para o tratamento, em último caso, para aterros sanitários, quando não há outro local de depositar aquele lixo, né? Aquele resíduo. Então, aqui eu coloquei duas imagens também, né? Dessa primeira aqui, ó. Eu não lembro, tem uma delas aqui que é reportagem do G1 também. Mas esse primeiro aqui, em Marília, eu tomei o cuidado de colocar o nome da cidade, né? Para a gente ter um exemplo real do que acontece, né? Veja ali, ó, que tem resíduos da construção civil ali, né? Depositado a céu aberto. Você entende? Então, o que vai ser desse terreno aqui com o passar do tempo? Né? O que vai acontecer com essa área, com esse perímetro, que na foto não dá para saber se é próximo à cidade ou não, mas o que vai ser desse terreno aqui, né? E muito mais sério do que isso ainda, essa segunda imagem aqui, ó, em que ali o lead da reportagem era: caminhão é flagrado descartando lixo hospitalar em lixão de Dianópolis, em Tocantins. Olha que beleza. Se o caminhão foi flagrado fazendo isso, isso significa que esse caminhão ele tinha, no mínimo, uma ligação com a parte de saúde da localidade, né, de Dianópolis, no Tocantins, se não fossem até os próprios, né, funcionários ali que estavam fazendo esse descarte, né? Funcionário ou de prefeitura ou de SUS, enfim, né? Tá? Bom, embora as tecnologias necessárias para o cumprimento da tecnologia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a PNRS, a gente já estudou lá atrás, né, estejam disponíveis no Brasil, os custos e a falta de uma integração na gestão dos resíduos têm sido apontados por especialistas como sendo o quê? Motivos para esse comportamento das pessoas. Tá? Por que as pessoas agem assim? Por que elas descartam o lixo em local inadequado? Você entendeu? É por esses fatores, né? Principalmente o custo e a integração, o valor agregado e a conscientização. Trabalhando nessas duas esferas, a gente poderia ter resultados melhores no futuro, né? Enquanto em países que já resolveram ou estão em vias de solucionar o problema dos resíduos, né? Não apenas em aterros sanitários, mas também em incineradores e biodigestores, né? Vocês acredito que conheçam bem isso daí, porque vocês são da área de química, né? Para geração de energia, sejam tecnologias bastante comuns, né? No Brasil, dada a falta de uma gestão unificada de resíduos, os desafios permanecem praticamente os mesmos anteriores à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, veja só, não seria uma boa oportunidade de estudo de se fazer uma política nacional que direcionasse esses resíduos, né? Além dos aterros sanitários, né? Mas, em especial, para incineradores e biodigestores para geração de energia,
Não seria um negócio mais interessante, né? Do que simplesmente o depósito desses resíduos em aterros sanitários ou até mesmo em lixões e o descontrole total dessa prática, dessa separação, enfim, desse manejo de resíduos, né? Aqui eu coloquei uma fotinho também, que é verídica, né? De um incinerador de lixo hospitalar em Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, aqui seria esse incinerador, poderia ser utilizado em duas frentes principais. O primeiro, pelo simples fato de extinguir o resíduo, e o segundo poderia ser, já que vai ser extinto esse resíduo a partir da queima, então vamos aproveitar para ter geração de energia, né? Seria uma visão bem lógica do assunto. Porém, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? No relatório deixa eu ver aqui, Water Waste 2.0, ou para quem gosta de inglês, 2.0, né? Do Banco Mundial, aproximadamente 2,01 bilhões de toneladas de resíduos são gerados anualmente pelo mundo e espera-se que em 2050, olha só, mas está lá longe 2050. Pessoal, esses dias eu estava esperando chegar ao ano 2000, agora já estamos em 2021 e 2022 praticamente, né? Então 2050 já chega. Esse número chega a 3,4 bilhões de toneladas. Ou seja, um aumento de quase 70%, quase vai dobrar a geração de resíduos, né? Então, para minimizar esse impacto, alguns países buscam usar tecnologias, inovações, como prioridade na gestão desses países, né? Então, a inovação a partir do controle dos resíduos, né, do descarte de resíduos, seria uma coisa que, no mínimo, tem que se pensar daqui para frente, né? E aqui eu coloquei um cartazinho, né, da Water Waste 2.0 ou 2.0 para vocês verem aí. Depois vocês dão uma olhadinha com mais calma nele. Esse gráfico aqui é bem legal. Ele fala dos resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos no mundo, tá? E como os países realizam a disposição do tratamento dos resíduos de 2011 até 2017. Aí tem aqui a fonte, né? A World Bank, de 2018 a Water Waste 2.0, Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, né? Traduzido pelos autores. Então, o Banco Mundial utilizou dessas variáveis. Tem aqui algumas outras informações, mas eu quero me ater aqui, né, ao gráfico mesmo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um país como a Rússia, está bem aqui, ó. A Rússia, ela tem como prioridade de gerenciamento de resíduos o lixão, né? E um pouquinho só ali a reciclagem. Se eu pego, por exemplo, os Estados Unidos, cadê aqui os Estados Unidos? Aqui, ó. Os Estados Unidos estão aqui, ó. Risquei em cima, não é para riscar em cima. Mas está aqui os Estados Unidos, ó. Os Estados Unidos, eles têm reciclagem, uma porcentagem considerável, que vai até aqui. Mas eles têm também uma incineração e eles têm também aterro sanitário. Então, gira em torno desses três tipos de gerenciamento, né? Cadê o Brasil aqui agora? Vamos ver no Brasil. Olha só o que a gente tem. A gente tem ali um golinho de reciclagem, tem um risquinho ali de digestão anaeróbica. A gente tem aterro sanitário, boa parte aqui desse azulzinho, né? Depois a gente tem também um aterro controlado, que é o verdinho. Tem também lixão, ainda tem. E também tem uma parcela não contabilizada aqui do finalzinho, né? Esse é o nosso país. Se a gente pegar, por exemplo, países mais
mais assim, com uma visão mais desenvolvida, né? Como, por exemplo, vou pegar aqui a Suíça. Cadê? Aqui é a Suíça. Bem aqui. A Suíça e a Suécia são quase a mesma coisa. Então, eles têm cerca de 30% ali, mais ou menos, vendo de olho, de é, reciclagem. Eles têm incineração, cerca ali de uma porcentagem bem grande, cerca de mais de 30% também, para justamente geração de energia, né? E eles têm a compostagem, que é também uma metodologia de gerenciamento que a gente já vai ver ali na frente, tá? Então, eles têm uma visão muito mais avançada do que a nossa. É claro que a população é muito menor, a geração de resíduos é muito menor do que aqui, né? Mas é muito mais fácil gerenciar quando a própria população tem essa ideia, né? Essa visão. Então, aqui, ó, na Alemanha, por exemplo, a Alemanha produziu em 2005 resíduos domésticos sem tratamentos industriais para aterros, e em 2020 aprovou a lei da economia circular, ação que tiveram um papel importante para a destinação adequada dos resíduos no país, onde cerca de 13% dos produtos comprados pela indústria já são feitos com matérias-primas recicladas, né? Então já é uma prática deles isso aí. Além de sua cadeia de gestão de resíduos empregar mais de 250 mil pessoas, ou seja, além de resolver o problema dos resíduos, ainda gera emprego, né? No Japão, com a coleta seletiva de reciclagem, né, selecionando, separando, né, incentivadas pela lei desde 95, produz garrafa PET com 100% de material reciclado, né? O que reduziu 90% do uso de novos plásticos e 60% da emissão de dióxido de carbono. Eu vi uma vez, é na Europa, não sei se é na Alemanha, não vou me lembrar onde que é, mas eu acho que é na Alemanha. Faz muito tempo que eu li isso já. Em que, quando você compra alguma coisa no mercado, você passa o código de barra e você vincula aquele código de barra no seu, não sei se é CPF deles lá, né? Mas no seu documento principal, pessoal, você vincula aquele resíduo a você. Então, se, por exemplo, você pega lá uma latinha de ervilha, milho, né? Tem um código de barras ali, né? Então, se de repente essa latinha for encontrada na rua, entendeu? Quem vai receber a multa é o que está com o documento vinculado àquele código de barras. Então, muitas vezes é necessário mexer no bolso das pessoas para que elas entendam, né? E não é adequado, muitas vezes, fazer o que a população tem feito, né? Bom, ainda exemplos como em Estocolmo, na Suécia. 100% dos domicílios têm coleta seletiva. Olha que beleza, né? Em São Francisco, nos Estados Unidos, implantou um programa para reciclagem e compostagem, que é aquilo que eu falei para vocês. O que é a compostagem? Processo natural de decomposição de matéria orgânica. É um processo de decomposição mesmo, onde a própria matéria orgânica, a própria matéria, bactérias, desse tipo de coisa, assim, né? Contribuem para a decomposição do material, né? De quase todo o resíduo produzido lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, veja, com práticas que geram emprego, resolvem o problema do sanitário, né? E ainda contribuem para o retorno, né? Para diminuir a exploração do meio ambiente. Tá? No Brasil, após uma discussão de cerca de 20 anos, em meio a uma situação que seguia sem controle, veja só a diferença, né? O governo federal promulgou em 2010 a Lei 12.305, que estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Marco regulatório que prevê gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos,
Olha que beleza, que bonito, né? Incluindo originalmente um prazo de 4 anos para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, cabendo aos municípios a responsabilidade pelos resíduos gerados em seus territórios. Beleza. No papel está tudo lindo, né? Mas e na prática? Tem sido cumprido tudo isso daí? Embora tenha expirado em 2014, o prazo inicial para que os municípios se adequassem à legislação, dados da Abrelp, né, que a gente viu ali no começo, mostram que mais da metade das cidades do país, ou seja, 53%, ainda não cumpriram essa determinação legal. Olha que joia. Lá em 2014, já venceu o prazo, né? Nós estamos já em 2021 e ainda mais da metade dos municípios ainda não resolveu o problema dos resíduos, né? Bom, existem no Brasil empresas que projetam e vendem soluções tecnológicas para a implantação de aterro, gerando ganho de escala, diluição progressiva de custos para a implementação dessas soluções e tudo mais, né? Bom, esse cara aqui, Jorge Alberto Soares Tenório, que é pesquisador do Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né, a PoliUSP, a questão dos resíduos em países desenvolvidos, ele afirmou o seguinte com relação a, falando que isso tem impacto direto no PIB, né? Então aqui, ó, em países de desenvolvimento intermediário, como o Brasil, por exemplo, embora existam muitos aspectos econômicos e sociais envolvidos, ainda não há interesse político em sua expansão. Ou seja, nós estamos à mercê de alguém que pense nisso e implante isso sem o interesse de reeleição. Conseguiram me entender? Por exemplo, se eu mexer em uma coisa que está quieto, será que eu vou ser bem visto pela população? Será que eu vou ser reeleito, né? Na próxima eleição? Será que eu não vou mexer no vespeiro? As pessoas vão ficar zangadas comigo? Vocês estão entendendo a jogada? E uma coisa que, um parênteses rápido aqui, tá? Que eu vi por esses dias, que no Brasil, a ideia que se tem é que o poder público, ou seja, os nossos governantes, eles são colocados em um pedestal, mas eles esquecem que eles estão representando a população. E isso é democracia. Democracia é o povo no poder, né? Então, se o povo está no poder, então significa que eles são funcionários da população e não chefes. Você viu como os valores se invertem aqui no Brasil, né? E quando chega um deputado perto, por exemplo, meu Deus, só faltam tirar a camiseta, colocar onde ele está pisando para ele não sujar a sola do sapato, né? Mais ou menos assim funciona. Bom, segundo o Tenório, cerca de 90% das tecnologias existentes no mundo para a construção de aterros está disponível no Brasil. Olha aí, ó, que beleza. Temos condições, então, de fazer, né? Mas os custos de implantação continuam altos para a maior parte dos municípios do país. Ou seja, aquela velha máxima, né? Os municípios, os impostos e tudo mais, né? Do ponto de vista, o Tenório falando, do ponto de vista da engenharia, construir um aterro é algo relativamente simples, consolidado há décadas, mas falta gestão integrada das ações, ou seja, falta vontade de fazer, né? E investimento, né? Diz, apontando que a coleta seletiva de resíduos e a destinação desses materiais para reciclagem deveria envolver efetivamente os fabricantes do produto. Fabricou? Tem que ser responsável pelo resíduo também. É uma outra prática, né? Ele, embora, por exemplo, que em São Paulo há coleta seletiva há décadas, mas não há reciclagem no mesmo volume. A coleta seletiva. Seleciono, mas não reciclo, né? É preciso pensar nas ferramentas de gestão, e o Tenório falando de novo, para diminuir a geração de resíduos e, consequentemente, o volume destinado aos aterros. Ou seja, não precisaria, né, esse impacto grande ambiental que o aterro
mesmo sendo controlado, ele causa, né? A gente poderia reciclar muito mais, reutilizar muito mais, né? Aí, como a gente já viu vários exemplos aí nas nossas aulas, né? É o caso, por exemplo, dos descartes eletroeletrônicos, cuja coleta e reciclagem são ainda incipientes no Brasil, são insignificantes, né? E esse fator dos eletroeletrônicos ali tem de tudo, né? Dentro de uma placa de circuito, por exemplo, você tem de tudo. Tem desde placas que tem ouro ali dentro, até material químico que pode comprometer aí o meio ambiente, né? Esse tipo de coleta e tratamento está em pleno desenvolvimento no mundo, pois configura um ganho para as empresas em países que a política ambiental é mais rígida. Reciclar carros na Europa e no Japão é algo viável, mas no Brasil ainda não, devido a uma regulamentação frágil nesses aspectos. Ou seja, nós estamos engatinhando ainda se comparados com outros países, né? Porém, temos tudo, né, para poder vencer esses objetivos aí. Olha que interessante isso daqui, ó. Em diversos países, essas atividades fazem parte do custo do produto. Ou seja, o fabricante paga pelo destino final desses bens, se responsabilizando pela coleta, destinação e também tratamento. E isso é parte da legislação ambiental, observa o Tenório, né? Então, veja, eu sou dono de uma empresa que fabrica um produto X. Por exemplo, a empresa de refrigerante, por exemplo, né? Ali eu tenho a parte consumível, que é o próprio líquido, e eu tenho a parte de garrafa PET, né? Se eu estivesse responsável por fazer esse manejo, né, esse destino, esse tratamento desse resíduo, né, reciclagem desse resíduo, já seria muito mais direcionado esse tipo de coisa, né? Porque daí eu me preocuparia como empresa nesse sentido, porque eu saberia que se fosse encontrado resíduo do meu produto em algum lugar, eu seria responsabilizado por aquilo. Então eu poderia colocar postos de coleta, poderia fazer campanhas publicitárias ou até campanhas mais simplificadas e tudo mais, porque eu já agregaria esse valor no meu produto, né? Você entende? Bom, embora os aterros sanitários ainda sejam considerados um método menos dispendioso comparativamente com outras alternativas, mesmo nesses casos existem tecnologias para o aproveitamento de gases ali emitidos, tá? Opa, beleza. Cuja capacidade da geração varia de acordo com a propriedades geológicas, hidrológicas, geotécnicas. Então depende do terreno que está ali, né? Seria a solução que eu poderia encontrar. Então aqui, ó, tem um exemplo de um bioreator, né? Que ele vai transformar esses resíduos, né, em energia, como gás, por exemplo, né? Então veja que o controle aqui, ó, se eu olhar só pela imagem aqui, eu consigo ver que não existe contaminação no lençol freático, não há mau cheiro, nem urubus, né? Como a gente vê nos lixões por aí. A terra continua em boas qualidades. Eu tenho o tratamento do chorume e ainda eu tenho a geração de energia, né? Então, tudo fica melhor nesse sentido, né? Bom, também pode ser usado microturbinas para, a partir do gás do aterro, gerar e fornecer eletricidade para projetos de pequena escala nas proximidades. Imagine como seria, né, se tivessem micro usinas elétricas a partir do gerenciamento de resíduos, né? Há ainda possibilidades de uso de tecnologia de célula de combustível que converte a energia do dióxido de carbono em vapor de água, calor, eletricidade
armazenando uma célula eletroquímica que pode ser usada em veículos elétricos, por exemplo, né? Então, eu conseguiria reaproveitar esses resíduos e ainda, se fosse assim, pessoal, se a gente entendesse que não era só o lucro que está sendo o objetivo da maioria das grandes empresas aí e tudo mais, nós já teríamos carros elétricos rodando aí há muito tempo, que é um carro que não polui, é uma energia relativamente barata, né? É, e se não fosse aí as grandes indústrias do petróleo aí, né? Muito provavelmente a gente já teria até carro. Eu estava vendo uma reportagem esse dia do cara que inventou o carro movido a água, né? Ele conseguia fazer a separação das moléculas de água, de oxigênio e de hidrogênio, fazia lá um negócio e o carro andava, né? Imagine se fosse explorado um negócio desse. Agora eu pergunto para vocês, quem é que vai lucrar com isso daí? Se eu chegar em casa e encher meu tanque lá de água, né? Você entendeu como é que é? Então o lucro sempre está acima de qualquer coisa, né? Bom, estamos quase terminando já. Contudo, outras tecnologias direcionadas a diferentes situações, etapas e perfis em termos de volume e tipos de resíduos gerados podem ser usadas com a maior escala também no Brasil. Então, nós veremos, não vamos ver agora, alguns exemplos com base no estudo da Latest Technologies of Municipal Solid Waste Management in Developed and Developing Countries. A review, é tudo em inglês, né? A review, publicado no International Journal of Advanced Science and Research em outubro de 2016. Nós vamos ver tudo isso aqui. Porém, não hoje, na nossa próxima aula. Beleza, pessoal?